Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padramic FS e hoje eu quero te mostrar uma forma de como consultar quais foram os produtos que entraram na sua empresa para que na hora que você for vender você utilize o custo correto de cada entrada. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que o produto número um ele entrou lá 3 vezes na sua empresa. Uma hoje, outra ontem e outra anteontem, certo? Então, cada vez que essa nota fiscal entrou, ela entrou com preços diferentes, quantidades diferentes. Na hora que eu vou vender, eu preciso saber exatamente de qual entrada eu estou buscando essa informação para poder atribuir o custo correto, para eu poder saber qual é a margem correta de lucro, beleza? Então, cara, isso nada mais é do que aquela nomenclatura padrão que usa na contabilidade, que é PEPs e WEPs, que é primeiro que entra, primeiro que sai, certo? E também eu vou mostrar para vocês como fazer o último que entra ser o primeiro que sai, beleza? Dessa forma aqui a gente vai ter as duas possibilidades para que o seu computador abra um sorriso desse tamanho e comece a indicar o seu sistema para os outros clientes dele, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, para poder começar aqui, eu tenho uma tabela entrada que eu criei especificamente para isso. Essa tabela entrada não tem nada mais do que ID, data de entrada e a hora da entrada, certo? Coloquei aqui algumas notas fiscais já aqui dentro, beleza? E aí dentro eu coloquei também alguns itens nessa outra tabela aqui, beleza? Então essa outra tabela, deixa eu mostrar só a estrutura, tem o quê? Tem o ID da entrada, o ID do produto, quantidade, valor unitário e o valor total é um campo calculado, que faz a multiplicação da quantidade pelo valor unitário, beleza? Então, o que acontece aqui? Eu já inseri alguns dados aqui nessa tabela mostrando o seguinte, tá? Os produtos das entradas 1, 2 e 3 já estão preenchidos aqui, não coloquei nenhum produto para a entrada 4, mas eu coloquei sempre aqui o mesmo ID de produto, para poder simplificar exatamente aquilo que eu falei. Esse produto número 1, ele entrou 3 vezes em notas fiscais diferentes. Tá aqui, ó, o ID da entrada é diferente para cada um deles, beleza? E aí, o que acontece? Na primeira vez ele entrou 10, na segunda vez entrou 10 e na terceira entrou mais 10. O preço unitário de cada um desses aqui foi diferente em cada uma das entradas. Então eu tenho aqui, ó, na primeira entrada, o valor de R$ 20. Na segunda entrada, esse produto aqui chegou a R$ 15. E na terceira entrada entrou a R$ 18,50, beleza? Então houve uma variação de preços e aí uma das saídas que você tem é utilizar sempre custo médio. Mas se você quiser mais precisão ou se o seu contador está precisando de mais precisão, você precisa na hora da venda falar assim, ó, eu estou vendendo 15 produtos número 1, beleza? Como eu estou vendendo 15 número 1, 10 deles têm o custo de R$ 20, porque é o primeiro que entrou, então é o primeiro que vai sair, beleza? Os outros 5 que ainda precisa completar vão sair da onde? Dessa entrada aqui, ó, que aí vai descontar 5 daqui e aí esses 5 vão ser baseados nesse custo aqui de R$ 15 cada, beleza? Então o que acontece? Você vai estar vendendo em um valor, de repente você tem aí uma margem de desconto para poder aplicar, já que você pagou mais barato no produto, ou simplesmente vai ter um lucro maior nos produtos que forem vendidos baseado nessa entrada aqui, beleza? Então, cara, a gente já tem a estrutura, vamos começar a trabalhar com esse select aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer uma consulta para buscar a ordem exata em que esses produtos entraram, beleza? Então vamos lá, vou fazer primeiro assim, ó, select from entrada item, certo? Ó, ficou espaço aqui, item, beleza? EI. Vou juntar com a tabela de entrada, por quê? Porque é na tabela de entrada que eu tenho a data e a hora que essa mercadoria entrou, beleza? Então vou colocar aqui, ó, join entrada e.id igual ei.id da entrada. Beleza, juntei as duas. Daí, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa já, fazer a ordenação pela data de entrada. Então, fazer order by e.data entrada, vírgula, e.hora da entrada. Beleza? Então aqui já estou fazendo a ordenação, eu já sei quem são os primeiros que entraram. Só que eu vou filtrar aqui também pelo produto, beleza? Não aqui, na verdade, né? Embaixo do join. Where ei.id produto igual .pid produto, que é o produto que está sendo vendido nesse momento, tranquilo? Então aqui, ó, eu vou pegar algumas informações para a gente poder ter uma noção. Vou colocar aqui ei.id, ei.quantidade, certo? ei.valor unitário, e aí eu quero trazer também uma outra informação aqui, ó. Essa é a quantidade que entrou, mas qual é a quantidade que eu estou vendendo nesse momento? Vamos supor que eu estou vendendo uns 15, então essa quantidade ela vai ser dinâmica. Cada vez que tiver uma venda, ela vai ser informada pelo seu usuário.
Como que a gente informa para o usuário para a gente poder ter isso daqui como um campo aqui, certo? A gente pode fazer um subselect? Pode, só que eu quero fazer de uma forma diferente para ficar mais fácil de manipular, beleza? Então vou adicionar aqui, ó, um outro join aqui embaixo, beleza? Que vai ser, no caso do Firebird 3.0, cross join, beleza? Se você está utilizando o Firebird 2.5 anteriores, vai ser complicado fazer esse select aqui, porque lá para frente você vai ter que fazer um número sequencial para essa tabela e fazer um número sequencial para esse daqui sem utilização de PSQL é complicado, beleza? Então, cara, esse script aqui ele se adequa, já avisando, ao Firebird 3.0, beleza? E posteriores. Então, vou colocar aqui, ó, cross join, abre e fecha parênteses, vou colocar aqui dentro o parâmetro de entrada, select from RDB database, ó, ficou errado de novo, database, beleza. E aí, aqui no RDB database, eu vou chamar o parâmetro da quantidade vendida. Então, cast, abre e fecha parênteses, vou colocar aqui, ó, dois pontos P, quantidade, certo? E aí, essa quantidade vai ser um numeric, vou colocar aqui, as numeric 15.4, por exemplo. Tá? Vamos colocar um numeric 15.4 pensando em quantidades de produtos, por exemplo, com fração, né, que é por peso, por exemplo, beleza? Vou chamar esse cara aqui de QTD venda. E aí, para esse select aqui, ó, que é uma tabela derivada, eu vou dar um apelido de P, beleza? P porque P de parâmetro, beleza? E aí aqui em cima eu vou colocar assim, ó, p.qtd venda. Então eu sei exatamente quanto é a quantidade que precisa ser vendida. Vou dar um F9 aqui, ó, só para vocês verem. Eu já estava fazendo o teste aqui com as quantidades de 25 e 1, por exemplo. Então quero vender 25, vou deixar 15 aqui, por exemplo. E produto sempre produto número 1 nesse caso aqui, porque é o que eu tenho para teste. Ok? E aí eu tenho aqui, ó, o seguinte. Os IDs de item 1, 2 e 3, certo? De entrada item, na verdade. Tenho aqui a quantidade que está sendo vendida nesse momento, eu tenho aqui em todas as colunas, e tenho aqui qual é o custo de cada entrada. Vamos ver se está na ordem certa. Vou adicionar aqui, ó, por enquanto, e.dataentrada e e.horaentrada, beleza? Então vou dar F9 e Ctrl Enter, e a gente tem aqui, ó, o seguinte, 25, 26 e 27. Então, o primeiro que entra é o primeiro que vai sair, certo? Então, esse aqui já é o primeiro registro que eu preciso, tranquilo? Então tá, a gente já sabe que está aqui na ordem certa, porque a gente já checou isso. Vou eliminar esses campos porque, por enquanto, eu não vou precisar. Mas eu preciso de uma outra coisa aqui, ó, que é o seguinte. Veja bem, eu vou fazer uma consulta nessa tabela aqui, de novo, para eu poder fazer o cálculo de qual é a quantidade necessária. Porque, olha só, eu vou ter que fazer uma conta que é o seguinte. Se eu estou precisando vender 15, quanto é que entrou na primeira nota? Vamos ver aqui, ó. Estou precisando vender 15, entrou 10 na primeira nota, ou seja, 5 eu preciso tirar da próxima nota, certo? E aí, se eu estou vendendo 25, então eu estou pegando aqui, ó, 10 dessa nota, mais 10 dessa nota e 5 dessa outra nota aqui. Então eu vou precisar fazer um cálculo aqui. E como que eu vou fazer para poder ter esse cálculo em formato de select sem usar PSQL? Cara, eu preciso colocar isso na recursividade. Então, não sei se você já estava imaginando isso, mas a gente vai criar aqui um ponto de recursividade. E para isso, para eu poder ter a minha recursividade pronta aqui, eu vou criar um campo que vai ser o campo sequencial, beleza? Por quê? Porque a minha recursividade vai referenciar esse select aqui, ó, cada um dos registros, pela sequência que eu defini, tranquilo? Então aqui, ó, vou colocar assim, row number, para pegar o número da linha, certo? Abre e fecha parênteses, coloco over na frente, abre e fecha parênteses, e esse cara aqui vai se chamar sec, beleza? Essa aqui é uma função que só tem no Firebird 3.0 em diante, beleza? Então já começa a ter as limitações aí para versões anteriores. F9, e aí a gente pode observar o seguinte, que o mesmo resultado que a gente estava tendo antes, a gente tem aqui, ó. Então não importa mais qual é o ID da entrada item nesse momento, ele não precisa estar em sequência, beleza? Ele pode estar em sequência diferente, mas o que vale é a data da entrada. E aí eu tenho o sequencial aqui que sempre vai ser 1, 2, 3, 4, 5, dependendo de quantas notas ele encontrar. Tranquilo? Então tá. Agora é o seguinte, eu preciso fazer uma recursividade que navegue por esses registros aqui, um de cada vez. Como que eu faço isso? Eu vou criar uma recursividade. Primeiro eu vou adicionar isso aqui numa CTE, mas eu vou criar uma recursividade para que essa recursividade gere um sequencial. E aí eu vou fazer a junção somente no registro correspondente, beleza? Então a minha recursividade vai rodar a mesma quantidade de vezes que tem nesses registros aqui. Então vamos lá, começando aqui a nossa recursividade, o if recursive, tem que colocar sempre, né? E aí vou colocar o nome desse cara aqui de consulta, beleza? Consulta as, abro parênteses, e aí esse cara todo vai para frente e fecha parênteses. Beleza, já tenho o CTE e veja, se eu fizer assim, ó, select from
consulta C, e aí aqui embaixo eu vou colocar assim, ó, aqui antes na lista de colunas, C ponto asterisco, por exemplo, ou somente asterisco, vou dar um F9. Ó, ficou errado, tá? Consulta, acho que está escrito diferente, consulta aqui está consulta, F9, Enter, beleza, então a gente já tem o mesmo resultado que a gente tinha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar a minha recursividade que vai fazer o incremento linha por linha para eu poder juntar com esses resultados aqui, beleza? Com os resultados desse select. Como que eu vou fazer aqui? Ó? Vou colocar assim, vírgula, para eu poder adicionar um novo CTE, o nome dele vai ser R, beleza? Esse sim vai ser recursivo. As, abro parênteses e fecho parênteses aqui no final. Como que vai ser esse select aqui? Ó? Vou fazer um bem simples aqui, ó. Select from RDB database. Esse cara aqui vai ter o 1, que vai ser o sequência, beleza? O sec. E aí, por enquanto, só isso. Vou adicionar aqui, ó, union all. E aí vou fazer um select from R, nesse caso, por isso que ele é recursivo, porque ele faz um select nele mesmo, certo? Então, aqui, ó, eu vou adicionar r.sec mais 1, certo? Então, esse é o meu sequencial. Se eu fizer um select na R agora, ó, from R, vou dar um F9. E aí a gente tem aqui exatamente o sequencial sem limitação. Na verdade, tem só a limitação do máximo de voltas que a recursividade dá, que é até 1024, beleza? Mais que isso, ele dá erro, ó, chegou até 1025 ele parou. Daí, a gente já tem aqui a nossa sequência, tranquilo? Então, cada um desses sequenciais, ó, que eu tenho no resultado, deixa eu dar F9 aqui de novo. Cada um desses sequenciais que eu tenho aqui no resultado, eu vou juntar com um registro da CTE consulta que eu criei ali em cima, beleza? Desse cara aqui. Então, por que eu vou juntar um por vez? Para eu conseguir fazer o cálculo, senão eu não consigo calcular a quantidade disponível que tem de cada nota para eu poder subtrair da quantidade que vai ser vendida, tranquilo? Então tá, nesse primeiro select aqui, ó, eu já tenho um sequencial 1, beleza? Então, qual é o registro que eu tenho que buscar aqui? É o próprio registro no número 1 dessa consulta aqui, beleza? Lembra que eu tenho o campo sec aqui também, ó, que é a sequência das linhas, tranquilo? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer um join na tabela consulta, certo? Consulta C, on c.sec igual a 1, beleza? Que daí eu pego sempre o primeiro registro da tabela consulta, do CTE consulta, né? Então tá, aí aqui eu vou trazer por enquanto o c.id, que é o ID da tabela entrada item, que está aqui, ó, certo? Esse cara aqui. Daí, aqui embaixo, eu vou fazer a mesma coisa, ó, nesse outro cara aqui, eu vou fazer também um join na tabela consulta, então eu vou copiar e colar aqui, porém, a sequência que eu estou juntando aqui não é mais a sequência 1, é rsec mais 1, beleza? Então vou trocar aqui, ó, porque daí nesse rsec mais 1 ele está pegando o quê? Quem é o valor de sec? É 1, não é? Ele está somando mais 1, então vai ser 2. E aí ele vai pegar 2 e vai juntar aqui na tabela consulta. E aí a mesma coisa eu tenho que fazer aqui, ó, com c.id, que daí eu pego um id por vez. Vamos dar F9 aqui nesse select aqui da R para ver o que vai acontecer? F9, Enter, e a gente tem aqui, ó, o sequencial 1, 2 e 3, certo? Que foi gerado lá pela R, certo? Então aqui, ó, esse sequencial é da R, eu estou fazendo select na R, e estou fazendo aqui, ó, a busca também do ID da entrada item, que por coincidência também é 1, 2 e 3. Poderia ser qualquer outro número aqui, mas o que importa para mim por enquanto é pegar esses IDs. Então, beleza. Consegui pegar um registro por vez, estou retornando exatamente as linhas que eu preciso aqui, beleza? As 3 linhas. Já que eu fiz uma consulta aqui, uma junção na tabela consulta, no CTE consulta, eu vou adicionar aqui também o custo desse produto, tá? O custo está como valor unitário aqui em cima. Vou chamar ele de custo, beleza? Custo, beleza. Então, esse custo eu vou colocar ele lá para baixo. Como que eu faço? C.custo, simplesmente assim. Por quê? Porque eu estou fazendo uma junção já no CTE consulta que eu tenho acesso a esse campo aqui, beleza? Então, a mesma coisa aqui, ó, colocando uma vírgula, certo? Copiando aqui e colando aqui embaixo, eu vou trazer o custo de cada mercadoria. Vou dar um F9 aqui para testar, Enter, beleza. Então, eu já tenho aqui, ó, custo de 20, custo de 15, custo de 18,50. Tranquilo. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular duas quantidades, que é a quantidade utilizada, certo? O que é a quantidade utilizada? É qual é a quantidade que eu vou utilizar da nota corrente para poder buscar custo, beleza? Então essa quantidade aqui é quem vai dizer quantos produtos eu vou pegar dessa nota corrente aqui. E aí eu vou pegar também o QTD restante. O que é o QTD restante? Quantidade restante é nada mais do que
Se eu estou vendendo uma quantidade de 15 produtos, na primeira nota tem 10, então eu preciso mandar esse restante para frente. Por quê? Esses 5 que estão sobrando é o que eu preciso buscar da próxima nota, beleza? Então eu tenho que ter uma outra nota para poder buscar essa informação, tranquilo? Daí o que eu vou fazer aqui, ó? Essas duas quantidades eu vou calcular aqui agora. Como que eu faço para calcular? If, abre e fecha parênteses. E vou perguntar o quê? Se a quantidade de venda, que é aquela quantidade que eu estou vendendo, ó, que está aqui, certo? Então, eu vou chamar assim de C.QTD venda. Se ela for menor ou igual à quantidade que tem na nota, qual que é a quantidade que tem na nota? Está no campo quantidade. Então, eu vou colocar aqui, ó, C.quantidade, beleza? Então, se a quantidade que eu estou tentando vender é menor ou igual à quantidade que tem na nota, ou seja, estou tentando vender 10 e na nota tem 10. Então, quanto é que eu preciso colocar aqui na quantidade utilizada? Exatamente a quantidade de venda. Por quê? Se eu estou vendendo 5, na nota tem 10, então eu vou utilizar apenas 5 dessa nota aqui, beleza? Então a quantidade utilizada vai ser exatamente, esse cara aqui, ó, C.QTD venda, tranquilo? Então ele está aqui. Agora, veja bem, na outra situação é o seguinte, se eu estou vendendo 15 e, na verdade, eu só tenho 10 na nota, quantos produtos eu vou pegar dessa primeira nota aqui? Exatamente essa quantidade aqui, beleza? Então, se cair na segunda opção aqui, que é caso a quantidade vendida é maior do que a quantidade que tem na nota, eu vou utilizar apenas o que tem na nota, beleza? Então, está feito o nosso cálculo aqui da quantidade utilizada. Agora, a gente entra numa segunda situação, que é o cálculo dessa quantidade restante. A quantidade restante só vai ter valor caso eu precise buscar alguma quantidade da próxima nota, tá? Então, como que eu faço isso, ó? If, abre e fecha parênteses. E aí, essa conta aqui vai ser parecida, ó. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente, que é o seguinte. Se essa quantidade vendida aqui é maior, e somente maior, do que a quantidade que tem na nota, aí sim, a diferença entre os dois, que é a quantidade vendida menos a quantidade que tem na nota, será o que eu vou mandar para a nota seguinte, beleza? Caso contrário, ou seja, se eu vendi uma quantidade de produtos que tem somente na primeira nota, que só a primeira nota já supre essa quantidade, então aqui ó, não tenho mais nada para buscar na próxima nota, beleza? Então quantidade restante é zero, tranquilo? Então tá, a gente já tem aqui definido os critérios para esses campos aqui. A mesma coisa eu vou fazer para os campos aqui, ó, debaixo desse segundo select. Afinal, como é um union all, eu tenho que ter os dois campos, porém a conta é um pouquinho diferente. Olha só, nesse momento aqui, ó, na segunda nota em diante, que é o resultado desse select aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso checar não mais a quantidade vendida, porém a quantidade que resta para a segunda nota em diante. Tranquilo? Então aqui, ó, essa quantidade restante vai entrar no lugar de todos esses quantidades de venda. Por quê? Porque se eu estou vendendo 15 e na nota só tem 10, então vai sobrar 5 para a próxima nota. Então, esses 5 aqui, ó, eu preciso comparar. Ó, tem 5 na nota atual? Se tem, então eu vou utilizar esses 5. Se não tiver, ou seja, se eu tenho um restante aqui maior ainda do que a quantidade que tem na nota, então eu vou utilizar somente o limite da nota fiscal. Tá? Não tem como eu usar 15 produtos numa nota onde só vieram 10. Beleza? Então tá, a gente tem aqui já essa quantidade, e aí eu vou trocar aqui também, ó, aqui na verdade é R ponto, certo? Porque eu estou buscando lá da R, e aí eu vou colocar a mesma coisa aqui embaixo, R ponto. E aí aqui, ó, essa quantidade de venda também entra como restante, tranquilo? Então essas contas aqui vão ser feitas com o restante. Beleza até aqui? Estamos quase lá, espera aí. Vamos testar isso daqui para ver o que está acontecendo. Então vou dar F9 aqui, ó. Enter, e aí eu coloquei uma quantidade, nem vi ali, ó, quantidade de 15, beleza, ok. Então qual é a quantidade que eu estou pegando aqui da primeira nota? Olha só, já que eu estou vendendo 15, a quantidade utilizada da primeira nota foi 10. Você lembra que todas as notas entraram 10, certo? Então estou utilizando 10 aqui e está sobrando 5 para a próxima nota fiscal. Qual que é a próxima nota fiscal aqui? Ó? É a nota fiscal de ID número 2, o item de nota fiscal ID número 2, beleza? Qual é a quantidade que eu vou utilizar dessa nota? Lembra que entrou 10 nele também. Então, eu só vou utilizar 5 dessa nota fiscal aqui. Precisa mais alguma coisa para a nota seguinte? Não, então está zerado. Portanto, eu não preciso nem listar esse terceiro registro aqui, já que eu não vou utilizar nenhum produto dele. Está aqui, ó, quantidade utilizada zerada, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou criar um filtro nesse segundo select aqui, para ele não trazer resultado quando o restante for igual a zero. Ou seja, se não tem mais nada para listar, então nem mostra a próxima nota. Então, where r.qtd
restante diferente, opa, ficou errado, diferente de zero. Beleza, F9, Enter, e a gente tem aqui o nosso resultado. Somente precisei de duas notas fiscais para isso. Então tá, vamos começar a brincar aqui com testes para ver se está tudo certo. F9 de novo, e aí vou colocar assim, ó, estou vendendo somente 5. Ok, então com somente 5 eu vou utilizar 5 da primeira nota e não preciso olhar mais nada na nota seguinte, certo? Então, dos 10 que entraram, estou utilizando só 5. Vou dar F9 de novo. Vou colocar aqui agora que eu vou utilizar 21, certo? 21, eu vou precisar de 3 notas fiscais. Ok, e olha só, 10 da primeira, restando 11 para a próxima. 10 da segunda, restando 1 para a próxima. E 1 da terceira, restando 0 para a próxima, certo? Muito bem, aqui eu estou fazendo uma busca de todas as notas fiscais da minha empresa. Mas e como que eu vou fazer daí, por exemplo, se eu precisar buscar somente a quantidade que não foi utilizada? Porque olha só, vamos supor que eu já vendi a quantidade da nota número 1. A nota número 2 ainda não. Então vamos supor que eu tenho isso. Daí o que que eu vou ter que fazer aqui, ó? Eu vou ter que criar um campo dentro da minha tabela que é exatamente a quantidade utilizada. Qual tabela? Da entrada item. Então vou vir aqui, ó, no Fields, vou dar um F2 e vou mandar adicionar aqui, ó, abaixo dessa quantidade, pode ser, Insert, e vou colocar assim, ó, quantidade, underline, utilizada, certo? Essa quantidade utilizada também vai ser um numeric 15,4, tranquilo? Para a gente seguir a mesma ideia da quantidade, beleza? Então, essa quantidade utilizada aqui, por padrão, ela vai estar como nulo, certo? E aí a gente vai colocar valor nela de acordo com a nossa utilização. Então, aplico o raio aqui, ó, e vamos supor o seguinte, deixa eu vir aqui no primeiro registro, vou ter que fechar aqui para ele atualizar a lista de colunas, né? Então, vou vir aqui de volta na entrada item, data, e aí agora sim. Então, essa quantidade utilizada aqui, ó, ela, vamos dizer que na primeira nota ele já vendeu 5 dessa quantidade aqui. Então, ele só tem disponível 5 para poder conferir com as notas. Que adaptação que a gente precisa fazer aqui agora? É o seguinte, ó, comitei já a transação, vou vir no nosso script, e aqui é o seguinte, ó, a nossa quantidade não é mais a quantidade que veio na nota, é a quantidade que a gente tem disponível para venda, beleza? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer que essa quantidade aqui vai ser subtraída de EI.quantidade utilizada, beleza? Deixa eu só colocar minúsculo aqui, ó, não estou gritando com ninguém. E eu preciso tratar isso aqui com coalesce, por quê? Porque a princípio, como eu acabei de criar o campo, ele está nulo. Então, coalesce, abro parênteses, vírgula zero, fecho parênteses, tranquilo. Isso daqui vai se chamar quantidade, beleza? Então a nossa nova quantidade não é simplesmente a quantidade que veio na nota, é a quantidade disponível. E aí eu preciso filtrar. Para quê? Para somente pegar notas fiscais, colocar assim, ó, end, essa subtração aqui, ó, ou na verdade posso colocar até o seguinte, ó, que essa quantidade tem que ser maior do que a quantidade já utilizada, beleza? Então, essa quantidade utilizada aqui, ela vai estar nulo se a quantidade que tem na nota é maior do que a quantidade que já foi utilizada, ou seja, tem o produto disponível, então eu posso listar, beleza? Então, com isso, eu preciso criar um índice nesse cara aqui, mas não vou criar aqui agora, só para não estender muito o vídeo aqui. Então tá, a gente já tem buscando somente notas que possuem produtos disponíveis. Vamos testar, F9. Então eu vou vender 10 produtos e nesse caso aqui, ó, quantidade 10, né? Nesse caso aqui eu vou ter que pegar a nota fiscal número 1 e a nota fiscal número 2. Por quê? Porque apesar de ter entrado 10 na nota fiscal número 1, eu só tenho 5 disponíveis. Por quê? 5 já foram utilizados. Então vou dar um OK. E aí a gente tem aqui, ó, que a nossa quantidade utilizada da primeira nota foi 5, sobrou 5 para a próxima e tem 5 utilizando da segunda nota fiscal. Tranquilo, então nosso script funcionou perfeito já com esse campo, já está tudo pronto aqui. Edson, beleza, você acabou de mostrar como que faz para poder pegar o primeiro que entra ser o primeiro que sai. Mas e se eu quiser fazer o contrário? Por exemplo, eu vou vender aqui, ó, vou colocar 25, ou seja, eu vou pegar todos os produtos. Não, melhor, vou colocar 21, tá? Ok. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando as 3 notas fiscais. Então pega 5 daqui, 10 aqui, 6 daqui. Só que ele está dando prioridade para esse custo aqui, beleza? Como que eu faço para fazer o contrário? Tá? Para fazer o contrário é muito simples. Ou seja, fazer o método WEPS, que é o último que entra, o primeiro que sai, eu vou só trocar a ordem disso daqui, ó. Adiciono o desk aqui, certo? E aí adiciono o desk aqui também. Aí, olha só, eu vou rodar primeiro esse select só para você ver o que está acontecendo. Tranquilo? Então vou rodar ele aqui, F9 e Enter. Beleza? Então a gente tem aqui o resultado do seguinte. O ID da nota passou a vir 3, 2 e 1. Beleza. Só que o sequencial aqui também inverteu, só que eu não quero inverter o sequencial.
Portanto, eu preciso adicionar essa mesma ordenação aqui, ó, dentro do meu controle de sequência aqui, ó, do whole number. Então, dentro desse over, dou um Ctrl V aqui para adicionar o mesmo order, beleza? Agora sim, vou colocar um F9 aqui, ó, nesse select para você ver o que está acontecendo. Então, ok. E aí a gente tem aqui, ó, que o sequencial está 1, 2 e 3 e ele inverteu a sequência das notas, beleza? Por conta da nossa ordenação que agora está certinha. Mas Edson, peraí, se você teve que colocar o order em dois lugares, dava para colocar em só? Dá sim, olha só. Vou voltar aqui no Edit, vou tirar esse desk daqui, ó, certo? E vou tirar ele daqui também. Então tá, vou dar um F9 de novo nesse script aqui, ó, e aí você já vai ver o resultado, que é o seguinte, eu tenho exatamente a mesma coisa, ó, o ID de nota 1, 2 e 3, porque foi essa sequência que entraram as notas, porém o meu sequencial está invertido. Então, quando eu for fazer a junção, ele vai pegar primeiro essa, depois essa, depois essa. Vamos testar? Volta aqui, ó, F9 em tudo agora, tá? A mesma quantidade lá, 21, ok. E aí eu estou pegando aqui, ó, primeiro a nota 3, estou descontando 10 dele. Depois a nota 2, estou descontando 10 dele também. E por último a nota 1, estou descontando 1 dela. Lembrando que a gente está respeitando aqui a quantidade que tem disponível. Lembra que a gente já fez aqui esse código para a gente poder respeitar isso, beleza? Esse daqui e aqui no where também. Maravilha! Edson, já tenho o script pronto, tá? Tá aqui o meu resultado, eu já sei qual é a quantidade que eu tenho que utilizar. Como que eu faço agora para poder atualizar? Vamos supor, concretizou a venda, finalizou a venda. Como que eu faço para atualizar essa quantidade utilizada aqui, ó, das notas que eu selecionei, exatamente dessas notas? Então, a gente vai fazer uma outra coisa aqui, ó. Vou lá para o final, e aí aqui, ó, o meu R, eu vou mudar um pouquinho esse select para colocar dessa forma aqui, ó. O que que eu vou buscar aqui? Somente r.id, que é o ID da entrada, e r.qtd utilizado, beleza? Vou dar F9 aqui de novo só para você ver o resultado. Então a gente só tem essas duas colunas que são as que me importam, tranquilo? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer um update na tabela de entrada item, setando essa coluna de quantidade utilizada para cada ID de nota que eu tenho. Como que eu vou fazer isso? Vamos usar o merge, tá? Para usar o merge é muito simples. Vou lá no início, vou colocar assim, ó. Vou colocar toda a estrutura do merge aqui. Merge into entrada item, certo? Vou chamar de EI, beleza? Aí aqui embaixo vou colocar using, certo? Que qual é a fonte de consulta que eu vou usar para poder atualizar a tabela de entrada item. Então vai ser esse select aqui de baixo. Só que eu vou deixar ele aí por enquanto, tá? Só para poder mostrar a estrutura para você ver que não é bicho de sete cabeças. Então, qual é a comparação que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó, onde r.id igual ei.id, beleza? Então, estou comparando o ID da entrada item, que está aqui, com o r.id, que vai estar aqui dentro, já que eu estou fazendo select na R, beleza? E aí, vou colocar a atualização. When matched, ou seja, quando combinar essa comparação aqui, ó, then, então eu posso fazer alguma coisa. O que que eu vou fazer? Update set ei.qtd utilizada recebe, aí eu vou colocar entre coalesce, beleza? Coalesce, abro parênteses, ei.qtd utilizada, mais, coloco aqui vírgula zero, né? Mais r.qtd utilizada. Por que que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, se eu estou utilizando 5 dessa nota, pode ser que já tenha uma quantidade 5 aqui, por exemplo, que é o nosso caso. A primeira nota foi utilizado 5 na primeira vez, e agora eu quero botar mais 5 lá, para dizer que já foi tudo utilizado. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar ele e vou somar com ele mesmo, mais o que tiver aqui. Se eu não utilizei ainda, ele vai assumir 0 aqui, porque esse campo está nulo. Tranquilo? Então tá. Aí eu faço a atualização. Beleza. Então, o que que falta fazer aqui no merge? Colocar todo esse script aqui, ó, Ctrl X nele, certo? E vou adicionar ele dentro do using, beleza? Então, colo aqui, vou jogar lá para cima, ó, para poder colocar para frente toda essa consulta aqui, beleza? Incluindo o CTE. CTE entra aqui dentro do nosso using, tranquilo? Então, olha só, eu tenho, revisando aqui, eu tenho essa tabela aqui, certo? Que vai ser atualizada, que vai buscar essa fonte de dados aqui, certo? Que está dentro do using, e aí, quando ele encontrar um ID na R, que é igual ao ID da entrada item, daí ele vai fazer a atualização. E perceba que eu não preciso colocar o where no update, porque o where dele está aqui, ó, beleza? Não preciso colocar a tabela, porque a tabela do update assume essa tabela que está aqui no merge, beleza? Vamos testar? Então tá, F9, ó, ficou errado aqui. E por que que ficou errado? Porque eu não coloquei um apelido no meu using, beleza? Então o using aqui, ó, ele tem um select aqui dentro, mas eu não tenho um apelido. Então eu vou colocar o apelido aqui depois, ó, espaço R, só isso. F9 de novo, ó, deu outro erro, e é assim que é bom, a gente vai aprendendo.
Então, ó, QTD utilizada não tem, e isso porque a gente colocou ele como quantidade utilizada e não QTD utilizada. Beleza? Então tá, agora vai. F9, mais um erro. Tá aqui, ó. Vou trocar aqui também, quantidade utilizada. Agora vai. F9, agora sim, ó. Eu vou colocar que eu vendi 15, por exemplo. Beleza? Então, Enter aqui. E aí sim, ele atualizou dois registros na entrada item. Eu vou cancelar a transação só para você ver só o select, quais são as notas que eu preciso atualizar. Então, vou jogar aqui, ó. Primeiro, eu vou colocar aqui como order by normal, certo? Para ele sempre utilizar essa mesma ordenação. E aí, vou dar um F9 somente nesse select aqui, ó, sem atualização ainda, beleza? Então, até aqui, F9. Então, beleza, 15, certo? É a quantidade que eu vou vender. Eu vou tirar 5 da primeira nota, da nota ID 1, e 10 da segunda nota. Beleza. Então, eu vou voltar aqui, ó, e vou rodar o comando completo. F9, vou deixar o mesmo parâmetro, ok, e comita a transação. Vamos lá na entrada item agora para ver, ó. Vou voltar aqui para atualizar os dados, certo? E a gente tem aqui, ó, quantidade utilizada das duas primeiras notas, tá 10, beleza? Por quê? Ele pegou os 5 que estava antes, mais 5 que utilizou agora, mais 10 aqui da segunda nota, e beleza. Então essas notas aqui já foram vendidas e você teve acesso ao custo dele. Ah, onde que eu tive acesso ao custo? Na verdade, você teve acesso ao custo aqui, ó. Era só usar esse select aqui, ó, para buscar o custo também. Então, vírgula R ponto custo, certo? Então você pode buscar qual é o custo que você vai utilizar dessa forma aqui, ó. Vou dar um F9 de novo, ó, somente no select, F9, aí mesma informação, porém agora eu estou vendendo uma quantidade maior. Então, quantidade utilizada da terceira nota foi 10, né? Mais 5 deles eu não vou conseguir vender. E aí o custo dele é 18,50 e aí esse 18,50 você pode utilizar para colocar lá dentro da sua tabela de venda, para você dizer, ó, foi utilizado o custo tal para essa venda aqui desse item, então sua margem de lucro é um pouco maior. Beleza? O vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, é extremamente importante para o nosso canal, para poder aumentar a relevância do canal no YouTube, Facebook. E se você não quer perder mais notificações a respeito de novos vídeos, de conteúdos, de live, de podcast, de evento que pode acontecer, não se esqueça de dar uma passadinha no canal Telegram, porque lá é onde a gente fica sabendo de tudo o que acontece no canal, beleza? Tudo com link, é só clicar e assistir aonde você quiser, caso o assunto seja do seu interesse. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.